Depois que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, deu aquele discurso dele lá na Organização das Nações Unidas, na ONU, e ele falou, entre várias coisas, que pagou cerca de US$ 1.000 de auxílio emergencial por pessoa para 60 e tantos milhões de habitantes, de brasileiros. Uma dona de casa do Rio de Janeiro foi para a justiça para receber a diferença que ela não recebeu. Até porque ela ganhou só 2.400 reais, se não me engano, em 4 parcelas de R$ 600, como todos os outros beneficiados, na verdade. Para explicar e contar essa história, começar essa nossa conversa, eu falei em uma outra oportunidade sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Se você procurar aqui, você vai encontrar um episódio onde eu falo todos os minutos desmentindo algumas das falas do Bolsonaro, porque depois descobriram várias outras coisas que também era mentira. Então tem ali o discurso do Bolsonaro em que eu desminto, e lá eu falo inclusive sobre o valor do auxílio, que daria em torno de uns US$ 111, e que a soma das parcelas não chegaria nem perto dos US$ 1.000. Eu também falei que para chegar nesse valor de US$ 1.000 que o Bolsonaro coloca como se fosse o disponibilizado pelo governo, ele teria que deixar US$ 1.000 no valor de R$ 600 até o final do ano, o que já não vai acontecer, porque a parcela do auxílio diminuiu para 300. A mulher que entrou com o processo recebeu, no máximo, somando as parcelas, 4,2 mil. Aí o que fica na conta de US$ 766 na cotação atual. As advogadas Leira Loureiro e a Noemi Titã, elas escreveram uma petição, e nessa petição elas falam sobre a atual cotação do dólar, do valor total do auxílio que deveria ter sido recebido pela cliente, no caso, que é de R$ 5.540, já que o Bolsonaro está falando os US$ 1.000, e elas falam o seguinte, vou abrir aspas para ela, tá? Elas colocaram assim, ó: dados os fatos acima, busca a presente pretensão o pagamento da diferença entre o valor recebido e o valor declarado pelo presidente, de modo a materializar fielmente o benefício financeiro que foi destinado aos brasileiros. E aí elas continuam colocando lá, como por exemplo, segundo, expressamente proclamado pelo chefe maior do Estado. Se o Bolsonaro falou isso, e não saiu da boca dele, foi ele que falou, ela merece receber aquilo que ele está falando. Inclusive, nessa ação, as advogadas também sustentam que esse valor recebido teve uma relevância gigantesca para a pessoa, não para a mulher no caso que está entrando com o processo, né? Para todo mundo, mas para essa mulher no caso, mas que não foi o suficiente para gastos com, por exemplo, saúde, educação, moradia, o que realmente não deve ter sido. Se a gente levar em consideração, por exemplo, o aumento dos produtos e de produtos essenciais. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o aumento de alguns produtos como o arroz, alguns alimentos e a porcentagem que eles aumentaram. Ela pede inclusive uma indenização por dano moral, totalizando daí no caso a causa em R$ 9.420. Eu imaginei que isso poderia acontecer. Eu acho inclusive que todo mundo deveria entrar com esse pedido e com danos morais, tá? Para a gente começar a mostrar que não dá para simplesmente sair falando qualquer coisa. Mas eu também acho que aquela palavra que ele usou de aproximadamente US$ 1.000 vai ter um peso muito grande nesse processo que o Bolsonaro e o governo vão usar. Porque, assim, sinceramente, aproximadamente não é US$ 1.000, é aproximadamente. Mas também a gente tem que levar em consideração que esse aproximadamente US$ 1.000 não é US$ 700, né? Que é o que recebeu. US$ 700 é próximo a US$ 1.000, mas não é aproximadamente US$ 1.000. A não ser que a gente possa arredondar agora qualquer coisa de 700 para 1.000 ou de 1.000 para 700, dependendo do caso. Se for assim, tudo bem. Agora, nada mais justo do que todos buscarem os seus direitos.
É ou não é? A Michelle Bolsonaro, por exemplo, como eu falei num outro episódio, ela tem o direito de processar detonautas, por exemplo, pela música Me Cheque, por ela achar que estão ofendendo ela, que calúnia e tudo mais. Eu não concordo, mas eu acho que ela tem o direito. Isso vai ser resolvido na justiça. Vai lá, todo mundo tem o direito de questionar na justiça. E a mulher também tem, essa dona de casa também tem o direito de questionar na justiça o valor que o presidente falou errado ou mentiu para todo mundo. Porque é bom a gente levar em consideração que enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, não é só o brasileiro que tem no planeta Terra, não. O mundo todo viu e continua vendo o que o presidente da República fez e falou. Pensa comigo, a imagem do Brasil, fora no caso, tá horrível, péssima. E isso não é a minha opinião. Goste você disso que eu falei ou não, basta ver manchetes sobre o Brasil no The New York Times, The Economist, Washington Post. Inclusive eu fiz alguns episódios falando sobre essas manchetes aqui. Tudo entre outros motivos, a imagem péssima no Brasil é por conta de negacionismo de todos os problemas, sejam sociais, econômicos e principalmente ambientais. Principalmente ambientais. Agora, esse pronunciamento, os países, por exemplo, já estão abismados com um presidente falando que está tudo bem com a Amazônia, sendo que eles estão vendo que não está tudo bem. Eles estão vendo porque eles, diferente de alguns brasileiros, é só olhar por satélite, dá para ver. Até o Papa Francisco se meteu nisso e tá lá falando, olha, a situação é preocupante, a não ser que o Papa Francisco também seja comunista, o que eu imagino que alguns devam pegar a história dele, filme dele e colocar isso. Agora, se esse processo ganha uma repercussão nacional dessa dona de casa, e eu acho que deveria ganhar, para o mundo inteiro ver como um pronunciamento de um presidente, de um representante de um país foi calculado para enganar as pessoas, seja em algumas partes internamente, seja em outras partes externamente. Eu compartilhei esse assunto lá na minha aba da comunidade, do Nada Se Cria, no YouTube, e alguns de vocês comentaram a opinião. E eu disse que eu ia ler rapidamente a opinião de vocês sobre isso, e eu peguei aleatoriamente alguns. A Flávia Jaqueira, se não me engano é assim que se fala, ela disse: se eu não sou classe média, mas deleitava por motivos de saúde, não tenho condições de arcar com um advogado, por exemplo. Por isso que dirá a maior parte das pessoas que recebem o auxílio. Se eu pudesse, faria o mesmo. E acho que qualquer um que tenha condições deveria fazer. E eu concordo com ela. Eu acho que todo mundo que tem condições deveria fazer. Eu não sei como é que funciona esse processo em específico que virou notícia. A Sarah Rosengerb, eu não sei se é assim que diz o sobrenome dela, me desculpa desde já, mas ela falou o seguinte: quem faz propaganda enganosa sofre consequências no tocante a isso. Ela está certíssima. Direitos são direitos. Também concordo, acho que tá tudo certo. A Ácida Sincera foi lá e comentou o seguinte: certíssima, apoiada. Se o brasileiro tivesse todos esse tipo de comportamento, tenho certeza que... E ela, olha só curioso, ela chamou o Bolsonaro de... Tenho certeza que o Pinóquio Coveiro pensaria 2 vezes antes de mentir. E o Deus Vanir Damascena disse o seguinte: é uma ótima ação, torço muito para que cause barulho, para que esses desmandos do capitão, para parar esses desmandos do capitão, na verdade, eu acho que ele acabou esquecendo o Pará. E ele também disse que ele que sempre acha que pode falar o que quer e nada acontece. Todo apoio a ela, sucesso. E o Júlio Barão comentou o seguinte: todos deveriam entrar com uma ação. Perceba que muita gente está achando que todo mundo deveria fazer essa ação em um conjunto. Inclusive foi o que ele botou de sugestão. Ele falou: que tal uma ação coletiva? Parabéns! Se precisar de testemunha, você tem só todo o povo brasileiro para ir depor. Eu gostei dessa frase dele, gostei desse todo o povo brasileiro para depor, acho legal. E o Felipe Alves disse o seguinte: eu acho que ela está certinha. Se o presidente fosse o garoto propaganda de alguma empresa, aquele vídeo dele seria considerado propaganda enganosa.
e eu acho que todo mundo está de acordo, até apoiadores do Bolsonaro, né? A não ser que eles queiram realmente comparar $700 com $1.000. Mas ele continua dizendo o seguinte, e a empresa teria de cumprir com o que foi dito. Ou estou enganado? Enfim, muito obrigado para todo mundo que comentou, que deixou a opinião. Também deixa a tua opinião nesse aqui, coloca aqui embaixo ou lá pelas minhas redes sociais, @GabrielMonta. Você me encontra no YouTube ou no Spotify com Nada Se Cria. Pesquisando aí Nada Se Cria, você me encontra. Até um próximo. Tchau.